Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre Israel. Mas antes de começar o vídeo, dê sua curtida e se inscreva no canal. Israel, oficialmente Estado de Israel, localizada no Oriente Médio, ao longo da costa oriental do Mar Mediterrâneo. O país faz fronteira com o Líbano ao norte, com a Síria nordeste, com a Jordânia e a Cisjordânia leste, com o Egito e a faixa de Gaza ao sudoeste, e com o Golfo de Aqaba, no Mar Vermelho, ao sul. Geograficamente, contém diversas características dentro de seu território relativamente pequeno. Israel é definido como um Estado judeu e democrático em suas leis básicas e é o único Estado de maioria judia do mundo. Após a adoção de uma resolução pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, recomendando a adesão e implementação do Plano de Partilha da Palestina para substituir o mandato britânico, em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion, o chefe executivo da Organização Sionista Mundial e presidente da Agência Judaica para a Palestina, declarou o estabelecimento de um Estado judeu em Eretz Israel, a ser conhecido como o Estado de Israel, uma entidade independente do controle britânico. As nações árabes vizinhas invadiram o recém-criado país no dia seguinte, em apoio aos árabes palestinos. Israel, desde então, travou várias guerras com os estados árabes circundantes, no decurso das quais ocupou os territórios da Cisjordânia, Península do Sinai, faixa de Gaza e colinas de Golã. Partes dessas áreas ocupadas, incluindo Jerusalém Oriental, foram anexadas por Israel, mas a fronteira com a vizinha Cisjordânia ainda não foi definida de forma permanente. Israel assinou tratados de paz com Egito e Jordânia, porém os esforços para solucionar o conflito Israel-Palestino até agora não resultaram em paz. O centro financeiro de Israel é Tel Aviv, enquanto Jerusalém é a cidade mais populosa do país e sua capital, embora não seja reconhecida como tal pela comunidade internacional. A população israelense, conforme definido pelo Escritório Central de Estatísticas de Israel, foi estimada em 2019 em 9 milhões de pessoas, das quais 6,7 milhões eram judias. Os árabes formam a segunda maior etnia do país, com 1,9 milhões de pessoas. A grande maioria dos árabes israelenses são muçulmanos, além de uma população menor, mais significativa de beduínos do Neguev e os cristãos árabes. Outras minorias incluem várias denominações étnicas e etno-religiosas, como os drusos, circassianos, samaritanos, maronitas, além de outros. Israel é uma democracia representativa com um sistema parlamentar, representação proporcional e sufrágio universal. O primeiro-ministro serve como chefe de governo e o Knesset como o corpo legislativo unicameral do país. Israel tem uma das mais altas expectativas de vida do mundo e é considerado um país desenvolvido, sendo membro da OCDE e da ONU. Seu produto interno bruto, PIB, nominal foi o 40º maior do mundo em 2011, enquanto o país tem o mais alto padrão de vida do Oriente Médio. No entanto, organizações como a Anistia Internacional e o Human Rights Watch têm sido críticos das políticas de Israel em relação aos palestinos, enquanto o governo dos Estados Unidos e alguns países da Europa, como o Reino Unido e a Alemanha, geralmente apoiam Israel bélica e financeiramente. A história da antiga Israel abrange o período desde o século 20 a.C. até a expulsão e diáspora do povo judaico no século E, na área compreendida entre o Mar Mediterrâneo, o deserto do Sinai, as montanhas do Líbano e o deserto da Judeia. Concentra-se especialmente no estudo do povo judeu neste período, e de forma secundária dos outros povos que com ele conviveram, como os filisteus, fenícios, moabitas, idumeus, hititas, madianitas, amoritas e amonitas. As fontes sobre este período são principalmente a escrita clássica como a Bíblia hebraica ou Tanakh, conhecida pelos cristãos como Antigo Testamento, o Talmud, o livro etíope Quebra Nagast e escritos de Nicolau de Damasco, Artapano de Alexandria, Filon e Josefo.
Outra fonte principal de informação são os achados arqueológicos no Egito, Moabe, Assíria ou Babilônia, e os vestígios e inscrições no próprio território. A terra de Israel, conhecida em hebraico como Eretz Israel, é sagrada para o povo judeu desde os tempos bíblicos. De acordo com a Torá, a terra de Israel foi prometida aos 3 patriarcas do povo judeu, por Deus, como a sua pátria. Estudiosos têm colocado este período no início do 2º milênio antes de Cristo. A terra de Israel guarda um lugar especial nas obrigações religiosas judaicas, englobando os mais importantes locais do judaísmo, como os restos do primeiro e segundo templos do povo judeu. A partir do século X a.C., uma série de reinos e estados judaicos estabeleceram um controle intermitente sobre a região que durou cerca de 150 anos, para o reino de Israel, até a sua conquista pelos assírios em 721 a.C., e 4 séculos para o reino de Judá, até a sua conquista por Nabucodonosor II em 586 a.C. e destruição do Templo de Salomão pelos babilônios. Em 140 a.C., a revolta dos Macabeus levou ao estabelecimento do reino Asmoneu de Israel, cuja existência enquanto reino independente durou 77 anos, até a conquista de Jerusalém por Pompeu em 63 a.C., altura em que se tornou um reino tributário do Império Romano. Após 1942, com a rejeição do Livro Branco de 1939 por parte dos líderes sionistas, o Reino Unido tornou-se cada vez mais envolvido num conflito violento com os judeus. Vários ataques armados foram levados a cabo pelos sionistas contra alvos britânicos, dos quais se destacam o assassinato do ministro de Estado britânico Lord Moyne no Cairo em novembro de 1944 pelo Stern Gang, liderado por Yitzhak Shamir, e a explosão do Hotel King David pelo Irgun, liderado por Menachem em Begin, em 1946. No início de 1947, o governo britânico, percebendo o encargo político e econômico que estava a ser o conflito na Palestina, decidiu acabar com o mandato, declarando que era incapaz de chegar a uma solução aceitável para ambos os lados, árabes e judeus. A recém-criada Organização das Nações Unidas recomendou a aplicação do Plano de Partição da Palestina, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas através de Resolução 181, de 29 de novembro de 1947, propondo a divisão do país em 2 estados, um árabe e um judeu. Segundo esta proposta, a cidade de Jerusalém teria um estatuto de cidade internacional, um corpus separatum, administrada pelas Nações Unidas para evitar um possível conflito sobre o seu estatuto. A partição proposta pelo Comitê Especial das Nações Unidas para a Palestina, UNSCOP, pela sigla em inglês, concedia ao terço populacional judeu 56% do território, deixando aos 2/3 árabes 44% da terra. A divisão demográfica dos 2 putativos países significava que no Estado árabe deveriam viver 818 mil palestinos, hospedando 10 mil judeus. No Estado judeu, viveriam 438 mil palestinos entre 499 mil judeus. O novo Estado judaico detinha a grande maioria das terras férteis e, das 1.200 aldeias palestinas, aproximadamente 400 estavam incluídas em seu interior. Considerado um país pequeno, Israel necessitou ser preciso e generoso na distribuição de recursos para o setor de ciência e tecnologia. 40% da verba destina-se ao progresso científico. Neste ramo, investe com qualidade competitiva internacional não somente em uma área, mas em várias, sendo 3 delas as principais: industrial, agrotecnológica e médica. Desde a sua fundação, que o Estado de Israel investe na pesquisa, em primeiro, para sanar as dificuldades encontradas em sua terra infértil, como tornando-se o pioneiro em biotecnologia agrícola, irrigação por gotejamento, a solarização dos solos, a reciclagem de águas de esgoto para uso agrícola e a utilização do enorme reservatório subterrâneo de água salobra do Negev.
Na área médica, seu crescimento deu-se a partir da Primeira Guerra Mundial, após a fundação do Centro Hebraico de Saúde, e continuou a ampliar-se, agora nos departamentos de Bioquímica, Bacteriologia, Microbiologia e Higiene da Universidade Hebraica de Jerusalém, que iniciaram a base do Centro Médico Hadassah, a instituição de maior importância nacional na área. Relacionada à indústria, o desenvolvimento foi dos laboratórios próximos ao Mar Mediterrâneo, onde foi criado o Instituto de Tecnologia Texnion Israel, cujos investimentos são destacados na óptica, na computação, na aeronáutica, na robótica e na eletrônica. Inserido nesta área, está ainda o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, cujas funções estão relacionadas às telecomunicações, produção elétrica e de energia, e administração de recurso hídrico, ligado à indústria e à agricultura. Entre seus profissionais estão os chegados da extinta União Soviética, dos quais 40% eram graduados universitários e ajudaram a impulsionar Israel no setor de alta tecnologia. Destacando-se internacionalmente, possui 5 cientistas que foram vencedores do Prêmio Nobel, 3 em Química e 2 em Economia. O físico Davi Gross, estadunidense laureado pelo Nobel de Física, é bacharelado e mestre pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Em 2010, o israelense Elon Lindenstrauss, jovem matemático dessa mesma universidade, recebeu a medalha Fields, considerada como o Nobel da Matemática. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê uma curtida no vídeo.